Muito bom, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Bom, graças a Deus, né, pelo Ministério do Departamento Infantil dos Adolescentes, que Deus abençoe, né, os irmãos que organizaram o culto, também todo mundo que está disposto a ajudá-los. Eles são de ajuda mesmo, e aos pouquinhos eles vão aprendendo, porque um dia eles vão ter que estar no nosso lugar aí, né, irmãos? A gente que lidera a igreja, um dia vai ter que ter alguém com outras ideias, claro, sempre baseado nas Escrituras, também com sangue novo, querendo fazer algo a mais para o Senhor. Bom, essa noite eu quero conversar com os irmãos sobre duas coisas. Uma delas é que todos nós somos importantes na obra do Senhor, e a outra é uma pergunta que eu quero fazer durante a mensagem: a quem você está servindo? Os irmãos devem estar acostumados, todas as vezes que nós voltamos da viagem missionária, eu sempre prego aqui um dos meus devocionais, só que de forma ampliada. Então lá todas as manhãs a gente tem um devocional, cada manhã um irmão fala, e eu tenho a oportunidade de falar também, e no devocional, quando chega em Vila São José, eu amplio a mensagem para a gente, os irmãos que estavam lá, ter uma visão mais geral do texto, e para a gente também poder compartilhar um pouco de como foi a viagem missionária. Por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 30 e fique em pé. Ixi, não tem água. Ah, tá. Então, livro de 1 Samuel, capítulo 30. Eu falei Salmos? Eu falei primeiro Salmos? Não, eu errei. É 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Nós vamos para o capítulo 30. De início vamos ler apenas os 7 primeiros versículos. Então, o título de hoje é Alguém Precisa Cuidar da Bagagem. Então, todos somos importantes, e a pergunta que eu quero fazer essa noite é: a quem nós estamos servindo? Verso 1: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achara com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E aí essa primeira parte termina assim: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Nos use agora para a Tua glória. Precisamos, ó Senhor Deus, precisamos aprender dela. E nós te clamamos que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Então, verso 6, mais uma vez: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Muito bom. Vamos, em primeiro lugar, ver nas Escrituras quem é este povo que estava com Davi. Então a Bíblia
deixar claro aqui que existia um grupo de pessoas com Davi. Então a gente vai caminhar um pouco no livro de 1 Samuel agora, e eu preciso que você vá comigo lá para o capítulo 22. Sempre deixe marcado o capítulo 30, que esse é o texto dessa noite. Vamos para o capítulo 22, porque no verso 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Bom, o que acontece é que Saul, o rei de Israel, ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele não era um homem obediente a Deus. Deus o colocou lá para governar, para reinar, e ele não obedeceu às ordens do Senhor Deus. Em determinado momento da história do povo de Israel, em que Saul, ele era o rei, o Senhor Deus deu uma ordem para o rei e o rei não cumpriu. Depois dessa ordem, o Senhor Deus envia Samuel para que possa ungir um outro rei e dizer para Saul que ele foi rejeitado. Ótimo. Quem é ungido é Davi. E Davi começa a ter destaque no povo de Israel. Chega um momento que Saul começa a odiá-lo. Saul tem ciúme. Saul gostaria, claro, de deixar o reino para o seu filho, Jonatas. E ele começa a odiar Davi. Muito bem. Davi precisa fugir. E aí a Bíblia nos conta o seguinte, no capítulo 22 de 1 Samuel. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Você vai perceber que o que a família de Davi está fazendo é pedindo proteção. Veja, se Saul está atrás de Davi, Davi foge, é claro que os irmãos de Davi, seu pai, sua mãe, poderiam ser mortos. Então o que eles fazem? Eles fogem para onde Davi está. Verso 2. E ajuntou-se a ele, olha só, irmãos, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Opa, aí daqui a pouco eu volto, deixe marcado aí de novo, verso 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Que povo era esse? Eram os seus guerreiros. Esses homens estavam com Davi, e Davi fez dele capitães. Verso 3, e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Muito bem, o verso 1 deixa claro para nós que os parentes de Davi foram até ele. Ótimo. No verso 2, a gente aprende quem era o povo que estava com Davi. Meus irmãos, olhe para o texto aí e me ajude. Quem eram esses homens mesmo? Olhe para o texto. Homens endividados, o que mais? Angustiados, desgostosos, não é isso? Não é esse povo que estava com Davi? Ou seja, pessoas parecidas com Davi. Talvez pessoas perseguidas por Saul também. Talvez alguns deles até perseguidos por Saul. Mas esses homens não estavam numa boa posição. O que você acha? Já pensou você ter que sair da sua casa porque você tem dívida? A situação desses homens não era boa, nem um pouco boa. E o negócio é o seguinte, não é questão que eu estou indo embora, é questão que eu tenho esposa e filhos, e levo eles junto comigo. E agora eu encontro um capitão que está numa caverna. Eu encontro esse capitão e a minha família começa a andar com esse homem. Ainda bem, irmãos, que esse homem era Davi. Porque imagine, eu também acho que esses homens, mesmo nessa situação, eles foram lá por causa de Davi. É claro, eles conheciam Davi, eles ouviram falar de Davi. Esses homens não iam atrás de um desconhecido. Mas imagine a situação desses homens quando eles encontram Davi. Então a Bíblia ela nos conta isso daqui. Só que existe uma coisa muito interessante no verso 3. No verso 3,
a gente vê o que Davi faz pelos seus pais. E foi Davi a Mispá dos Moabitas. Meus irmãos, por que será que Davi leva os pais para os Moabitas? Bom, primeira coisa que Moabe era inimigo do povo de Israel. Se ele consegue deixar os seus pais ali, Saul não iria lá. Então seus pais estariam protegidos por esse simples motivo. Mas tem uma coisa muito interessante na vida de Davi. Moabe era a terra de sua bisavó. Lembra disso? Quem era a bisavó de Davi? É Ruth, né? A bisa. A Noemi é Trisa ou Tatara, né? Sei lá. Ruth é a bisa. Mas a gente vai ver isso agora. Não. Agora eu enlouqueci. Vamos para o texto. Vamos lá. Peraí, vamos para o texto. Eu marquei aqui, peraí. É o livro de Ruth, só pode ser, né? Não pode ser outro. Vamos lá, Ruth. Ruth capítulo 1, para os irmãos só os mais jovens na Bíblia. E sucedeu o que? No verso 1, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Ofra e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. No final do livro, no verso 13 do capítulo 4, vamos lá, Ruth, capítulo 4, verso 13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Certo? Então Ruth é bisavó de Davi. Agora, você conheceu a sua bisa? Quem conheceu a bisa aqui? Eu conheci a minha. Tem gente que conheceu a bisavó, né? Será que Davi conheceu Ruth? Pode ter conhecido, não pode? Será que Ruth tinha parente em Moabe? Podia ter, não podia? Então, além de ser inimigo de Israel, de Saul, o povo de Moabe era parente de Davi também. E ele leva os seus pais para lá para ficarem protegidos. Interessantíssimo outra coisa, que no verso 5 do capítulo 22, porém o profeta Gade disse a Davi. Eu acho isso maravilhoso. Este homem aqui é importante na vida de Davi, porque esse é o mesmo homem que acusa Davi do censo. É o mesmo homem. Quando Davi manda contar o povo, é ele que acusa Davi. Esse homem é importante na vida de Davi. E Davi o ouve. E aí eu te digo, Davi estava longe do reino, mas não estava longe de Deus. A quem nós estamos servindo, irmãos? Isso deve ser uma coisa muito importante na nossa vida. Aqueles que têm ministério, têm que ter isso muito claro na vida. Se o ministério terminar, se eu falhar, a vida com Deus precisa continuar. O nosso relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Davi, ele estava perto de homens, aqui no verso 2, a Bíblia diz que eram homens endividados, homens de espírito desgostoso, homens, deixa eu ver, em aperto. Davi também estava deste jeito aqui. Davi não era um homem diferente desses, não.
Ele estava sem o seu trono, mas não estava sem o seu Deus. Então nós precisamos ter claro na nossa mente a quem nós estamos servindo. Porque o verso 6 diz para nós que, e Davi muito se angustiou, não é por menos, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. É lá que nós temos que ir, todas as vezes, entendendo ainda mais o texto, porque aqui você percebe no verso 1, e sucedeu, pois que chegando Davi, chegando Davi, de onde? De onde Davi estava chegando? Capítulo 29, por favor, verso 1, e ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Opa, guarde esse nome. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem para que torne ao lugar em que tu, Aquis, tudo bem, o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura, não seria as suas cabeças esses homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu a milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Interessante. Você acha que Davi ficou feliz ou triste de voltar da guerra? Irmão, ele estava na guerra cuidando desse homem aí. Você pode pensar assim, que ele ficou feliz. Eu não vou dizer que você está errado, mas eu quero dizer uma coisa: você ser expulso de um lugar nunca é bom. Sempre você vai para um lugar, você vai lá para fazer alguma coisa que te louve, te exalte, que te faça bem, que você possa ganhar uma grana. E quando você é expulso, você não fica feliz. Mas Davi entende isso depois. A Bíblia não fala, que ele entendeu o porquê disso. Mas, irmãos, primeira coisa, o capítulo 30 é um hiato entre o 29 e o 31. No 29 existe uma guerra com Saul. E no 31 ele morre. Após a morte de Saul, o que acontece? Davi assumiu o reino, sem nenhuma culpa. Porque Aquis mandou ele embora. Outra coisa que acontece é que, verso 1, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Opa! Irmãos, passaram poucos dias e eles foram até Ziclag, não foi? Imagine se eles tivessem demorado mais. Quando eles iam recuperar suas mulheres? Nunca. Mas ele volta, em 3 dias ele chega a Ziclag. Ziclag, eu não vou ler o texto, mas para você que quiser depois ler, você pode ir para o capítulo 27, isso, tá bom? Que você vai entender. 27, de 3 a 6, Aquis entrega essa cidade para ele, tá? Então, ele chega e já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo.
Primeira coisa, quem foi que atacou a Ziclag, a cidade de Davi? Quem? Os amalequitas. Por que eles ainda existiam? Porque Saul os poupou. Então Davi teve que fazer aquilo que Saul não fez. Bom, olhando para tudo aqui, você sabe o que aconteceu. Vamos lá. A cidade foi tomada e a Bíblia diz que foi levado todo mundo embora. Todo mundo que estava na cidade. Ninguém tinha morrido, mas todos foram levados embora. Irmãos, como é que eram os homens mesmo? Que o Davi estava com ele? Quem me ajuda? Angustiados, endividados, desgostosos. Não devia ser gente boa, não. Os desgostosos, eu não vou falar mal deles, não. Mas o endividado eu vou falar. Hein? Ah, não, peraí. O cara saiu da terra dele, levou a família toda porque devia. Opa! Espírito amargurado. Não vou falar mal desse não, tadinho. Mas do endividado eu falo. Só desse. Pronto. Mas imagine. Esse tipo de gente perdeu sua mulher. Imagina você. Você está com seu capitão. De repente, quando você volta da guerra, não está mais ninguém lá. Você já não é boa coisa, tem que pensar nisso. Não é boa coisa. E você encontra a sua terra devastada, queimada. Suas filhas foram embora. Suas filhas. Seus filhos foram embora. Sua mulher foi embora. Todos foram levados. O que esse povo faz? Chora. É claro. É claro que vai chorar. Chora até não ter mais força. Então a Bíblia diz, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até não ter mais força. Ótimo. Depois que recupera a força, a Bíblia nos conta que o povo queria matar Davi. Aí é o seguinte, irmãos, sem reino, sem esposa, sem filhos e ameaçado de morte. O que nós faríamos no lugar de Davi? A pergunta, o modo de responder isso tem que responder aquela pergunta: a quem nós servimos? O que nós faríamos depois de perder tudo? E aqui, nesse sentido, irmãos, é tudo. Porque, olha só, Davi perde o reino. Tudo bem, ele não tinha sido ainda, não tinha sentado no trono. Mas, irmãos, ele está lá, e ele já foi ungido por Samuel. As pessoas o reconhecem como rei, e ele está fugindo. Ele perde a sua esposa, perde os seus filhos, perde a cidade porque está queimada. Levaram tudo embora, irmãos. Se esse homem quisesse comer, ele não tinha o que comer. O que nós faríamos? Depende de quem a gente serve. O que é mais importante, o nosso ministério ou Deus? Pronto, acabou. O que é mais importante? O nosso ministério, irmãos, ou a gente servir nessa igreja? Todos sabendo que todos são importantes. O que é mais importante? A gente tem que responder isso, para aí sim falar, eu faria como Davi. Eu sou um homem, eu sou uma mulher que me fortaleceria em Deus, e é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida. A gente tem que responder isso. Você entende? Irmãos, a vida é sempre feita destas coisas aqui. Porque você pode até achar do capítulo 22 até o capítulo 29, poxa, Davi está recuperando alguma coisa. E Davi está feliz, Davi conseguiu uma cidade, Davi conseguiu um exército, a sua esposa, os seus filhos, eles estão bem. Davi está guerreando para lá e para cá e ganhando as guerras. De repente acontece isto na vida de Davi. Vamos lá? O que nós precisamos fazer? Nos fortalecer no Senhor. Nós vamos continuar o capítulo aqui, porque essa foi só para os irmãos entenderem direitinho o que estava acontecendo. Mas aí, verso 7 diz: e disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque. É lindo isso aqui, não é, irmãos? No verso 5 do capítulo 22, ele foi atrás de um profeta. Agora esse homem manda um sacerdote vir até ele. Ele tinha um sacerdote ao seu lado.
longe do reino, mas não longe de Deus. Nunca longe de Deus. Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Excelente. Então nós estamos aí, né? Opa, obrigado. Nós estamos aí, perante um momento decisivo. Vai ter que tomar uma decisão na vida, uma decisão no ministério. A igreja, né? Vamos só fazendo uma aplicação. Tem que tomar decisões também. Quem nós vamos buscar? Vamos fazer como Saul. Vamos lá. Quem lembra o que Saul fez? Quando Deus já não respondia para ele? Foi atrás da feiticeira. Um dia, estava, né, sempre converso com crentes, e de repente uma pessoa me falou que tinha ido buscar um lenço, de alguém que passava o lenço na cabeça, para ver se ela ficava curada, né? De vez em quando nós vamos, nossa, eu estou falando assim, não estou falando de Vila São José, nem de mim, nós, crentes, que dizemos que somos crentes nesse país, vamos atrás de feiticeiros. Mas o homem e a mulher de Deus não faz isso. O homem e a mulher de Deus ouve o profeta, lembrando que nós estamos estudando o 1 Samuel. Eu não sou um profeta, eu sou um intérprete da Bíblia, certo? Eu nunca tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus que eu tenho para você é as Escrituras, tá? Ele vai atrás do profeta. Quando ele precisa, ele vai atrás do sacerdote. Lembrando que hoje é o sacerdócio real, todos aqui são sacerdotes. Joia, ele vai atrás do sacerdote e pergunta: eu vou? Porque nessa época podia perguntar para Deus. Era uma época diferente da nossa. Nós temos a Bíblia, nós vivemos em um outro contexto. Esse homem está num contexto de guerra, trazendo o Messias até nós. E além disso, as Escrituras sendo progressivamente reveladas. Pronto, vai atrás do sacerdote. Vou ou não vou? O sacerdote olha para ele e diz: vai, porque você vai libertar. Irmãos, vamos lá. Ele ia perder a guerra? Não. Davi estava acostumado a vencer guerras? Estava, não é? Ótimo, então vamos lá. Porque quem é que dá a vitória para nós? O Senhor Deus. É aquele negócio. Quer que o seu casamento dê certo? Olhe para as Escrituras. Você é um homem, uma mulher de Deus, faça o que está na Bíblia. Vai dar errado? É óbvio que não. Certo? É óbvio que não vai dar errado. Agora, vamos imaginar. Mas eu escolhi a pessoa errada. Aí, meu amigo, não é comigo. Certo? Se a pessoa é errada, aí ou você conserta, ou você dá uma adaptada, mas você vai ter que se virar. Porque a Bíblia não mente. Se o Senhor Deus falou neste caso para Davi que ele vai libertar, é porque vai. Agora, a caminhada até libertar vai ser tranquila? O que você acha? Acho que não vai, né? Você acha que a minha chegada no céu vai ser tranquila? Que a gente canta, né? Cristo move as montanhas, não é? Só que a gente esquece das outras partes da Bíblia. Eu sei que ele move as montanhas, eu gosto. Se tiver fé suficiente, fala para esse monte, para lá, para cá. Eu também canto, eu fico até feliz com essa canção, irmão. Ver brilhar, aí tem outras partes, mas a gente gosta disso. Mas e no mundo tereis aflições? Hein? Aí a gente não quer, né? Mas só que não adianta, na vida de todos nós vai ser desse jeito. A Bíblia continua nos dizendo, verso 8, partiu, pois, Davi, ele e os 600. Olha que legal. Quantos homens endividados, de espírito angustiado, desgostoso tinha mesmo? 4, ganhou 200. É bênção ou não é? Ué, o exército cresceu. Vamos continuar. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Opa, uma parte da galera ficou. Leia o texto. E perseguiu-os Davi
ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ei, irmão, faz favor. É guerra ou não é? Agora teve um pessoal que veio da guerra, andou 3 dias, morreu de chorar lá, quando começou a ir atrás do povo, não aguentou mais. Bom, o que a gente faz? A gente leva esse pessoal, porque eles têm que ir de qualquer jeito, ou é melhor eles ficarem? Cada um de nós vai ter uma forma de liderar. Davi teve a forma dele. A questão é que eles não conseguiam atravessar esse ribeiro. Certo? Pesquisando sobre esse lugar, né, eu vi que esse lugar aqui é um lugar, ele é fundo e ele tem assim por volta de 100 metros para atravessar. Então eu não sei como é que eles fizeram, se eles deram a volta, se passaram nadando, se tinha algum lugar mais raso. Eles passaram por lá, porque a Bíblia diz que eles foram atrás. Só que 200, irmãos, não aguentaram. Excelente. Bom, o que Davi tem que fazer? Parar? Não. O Senhor Deus falou o que para ele mesmo? Que ele ia vencer, não ia? Irmãos, você consegue imaginar Davi? Você consegue? Fala para mim em relação à guerra, o que você lembra de Davi? Fala aí, você não vai errar. Não tem como errar. Quando você pensa de Davi, pensa em quem? Davi e quem? Gente, o homem tinha 3 metros. Não tem chance. Não adianta, se eu for brigar com Davi, não tem nenhuma chance. Brigar com o Gersi, eu vou brigar com o Henrique. Irmãos, o Henrique falou que vai me bater, os eu corro. Ué, não tem, o cara não tem chance. Mas guerra é guerra. E eu gosto de Davi. Eu gosto do texto. Passei esses dias pelo texto. A Bíblia diz que quando o gigante veio, Davi foi em cima dele. Aquilo é lindo. Na minha cabeça é sempre assim. Não tem espada, não tem armadura. Falaram que eu sou jovem, me dá a pedra aqui. E pode ver, Davi mata Golias com a espada do Golias. Né? Você viu que ele corta a cabeça de Golias com a espada dele. Meu negócio é o seguinte, para mim é assim, ó. Rapaz, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu estou indo enfrentar Golias, ele conversando com Saul. Eu não sei se depois de Golias me matar, ele vai morrer engasgado com um pedaço do meu dedo, mas que ele morre hoje, ele morre. É assim que Davi pensava. Se ele vai comer minha orelha, eu não sei. Ele vai morrer hoje. E Deus vai me usar para isso. Davi era assim. Davi não ia parar, irmãos. Os 200 ficaram. Ótimo. Volto a dizer, todos são importantes. Inclusive os 200 que ficaram. Num corpo local como Vila São José, todos são importantes. Quando a gente olha para uma viagem missionária, vai um grupo, irmãos, lá, e fica um grupo orando aqui. Todos são importantes. Vai um grupo lá, fica um grupo aqui, outro grupo fica em casa, talvez orando durante um tempo, mandando dinheiro para que as coisas deem certo lá. Nós precisamos de uma pessoa para levar uma família. Essa pessoa falou, amanhã às 5h30 eu estou aí na sua casa para te levar. Todos são importantes. Os 200 que ficaram são importantes. Muito bem. Aí, o Senhor Deus falou que ele ia conquistar tudo de volta. O que acontece? Ele encontra um escravo. Lembra? Se você não lembra do texto, depois você lê que eu tenho que pular. Ele encontra um escravo. O que ele faz? Ele usa o negócio da boa vizinhança, encontra a pessoa, cuida dela. Opa! Você estava naquele grupo? Estava. Você consegue me levar lá? Aí o escravo, espertamente, desde que você não me mate. Você promete que não me mata? Você promete que não me entrega para o meu senhor? Davi, prometo. Então eu te levo. Opa, tudo já começa a melhorar. Mas vamos lembrar, com 400 homens, não é? Continue.
porque agora a gente vai dar um grande salto no capítulo, nós vamos para o verso 16. A Bíblia diz assim: e descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra. Aí, irmãos, eu não sei se esse espalhado é desorganizado, né? Ou se existia muita gente aqui. Alguém tem uma tradução diferente dessa? No verso 16? Não? Hã? Tudo bem. Então, só que a gente sabe de uma coisa: eles estavam ali na face da terra não esperando o inimigo. Eles estavam comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ótimo. Irmãos, a gente não sabe o que aconteceu aqui. A gente não sabe qual foi a estratégia que Davi usou. A gente não sabe, irmãos, se o Senhor Deus mesmo, ele destruiu todos eles. Nós não sabemos. A gente sabe que a partir do verso 17, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, de todos esses que estavam espalhados sobre a terra, senão só, perceba o número, 400 moços, que montados sobre camelos, fugiram. Olha, peraí, aí é que está. Irmãos, quantos homens estavam com Davi? 400. Agora, dos amalequitas fugiram 400. Esses homens eram muito bons de briga. Você percebe que Deus realiza realmente um milagre na vida desse homem, mais uma vez? Porque com 400, ele derrotou tantos, que 400 dos inimigos fugiram. Aqui está Davi, lutando e vencendo as guerras do Senhor. Lutando e cuidando daqueles que queriam apedrejá-lo. A partir de agora, a gente vai ver a tipificação de Cristo. Então, esse homem aqui, ele está cuidando daqueles que queriam apedrejá-lo. Você lembra de alguém que cuidou dos seus inimigos? Você lembra? Ele é desse jeito. Aqueles que são espelhados, né, refletem o Senhor Jesus, eles são desse jeito. Você vai até o final do texto e você não vai ver em momento nenhum Davi querendo matar quem queria matá-lo. Parece com o nosso Cristo, que deu a vida por nós. Nós que éramos seus inimigos, ele vai e entrega a vida. Nós que cuspimos nele, nós que colocamos uma coroa de espinho nele, nós que batemos o chicote, nós que o perfuramos, nós que meneamos a cabeça, como diz a minha tradução, né? Faz alguma coisa, você não é Deus? Nós que zombamos dele. Sabe o que ele fez? Ele nos amou e cuidou de nós. Davi tipifica o Senhor Jesus quando ele faz uma coisa como essa. Ele está ali lutando com aquele povo que queria apedrejá-lo. Verso 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. A Bíblia diz: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Ótimo. Verso 21, chegando Davi aos 200 homens que, descansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Ótimo. Irmãos, então Davi obedece a Deus. A quem estamos servindo? Davi obedece a Deus. Quando Davi obedece a Deus, o que Deus faz? Restaura tudo o que Davi tinha e ainda traz despojos da guerra, que é justamente aquilo que estava na mão do inimigo, que ele toma para si, que foram ovelhas e vacas. O Senhor Deus, ele coloca nas mãos de Davi tudo o que Davi tinha por obediência e ainda deu mais. Você também não vê Davi pedindo qualquer coisa ao Senhor.
Davi quer simplesmente servir a Deus. Mas eu quero que você, por favor, lembre-se de quem quem eram os homens que estavam com Davi mesmo. Como eles eram? Endividados, espírito desgostoso, né? Não é? Pessoas angustiadas, não é isso? Pareciam não boas pessoas. Na nossa caminhada até o céu, nós vamos encontrar gente de todo tipo. Nós vamos encontrar alguns, vamos imaginar, tá? Que eles vão ficar pelo caminho mesmo. Eles vão ficar pelo caminho. Nós vamos encontrar pessoas que andarão conosco e vão nos atrapalhar. Nós vamos encontrar pessoas que vão andar com a gente e no final de tudo, não é a gente que tem que fazer isso, mas o Senhor Deus, a gente vai descobrir que era joio. Tem gente de todo tipo ao nosso lado, irmão. O que a gente clama ao Senhor é que todos que estão ao nosso redor sejam pessoas salvas em Cristo Jesus. É isso que a gente clama a Deus. A gente clama por misericórdia na nossa vida, para a gente não pensar acima do que a gente é. É isso que a gente faz. Para a gente caminhar com humildade, chegar perante o Senhor Deus, e naquele dia, depois que Ele der a coroa para a gente, o que a gente faz? Quem lembra? Hein? Opa! É tua, Senhor. Não vou nem chegar perto. É tua. Eu não sei como é que vai ser essa hora. Mas sabe esse negócio de você colocar os pés de Cristo, aquilo que Ele te deu? A gente tem que pedir misericórdia, porque se a gente chegar no céu e fizer isso, se a gente vai chegar no céu e vai fazer isso, o que a gente não já faz agora? No nosso meio, eu digo, em Vila São José, na nossa família, entre os nossos amigos, os crentes que estão por aí, nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos. Nunca se esqueça que o Senhor Jesus tinha 12 que andavam com Ele. Um era um diabo, né? Lembra? Ele era o próprio, assim, a personificação do diabo, certo? Ele era filho do diabo. Ele fazia as coisas erradas, ele roubava. Jesus fez o que com ele? Expulsou. Foi isso que Jesus fez? Não, ele era necessário. Puxa, que triste, né? Mas se for para eu ser necessário para desonrar a Cristo, irmãos, é melhor que eu morra. Nunca desonrar o Senhor Jesus. Mas, caminhando com a gente, tem gente de todo tipo. Vamos continuar o texto. Verso 22. Então, todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e os seus filhos e se vá. Opa! Como é o negócio? Vocês entenderam? Eles estão expulsando os 200 que ficaram. Eles estão falando para esse povo ir embora. Espera aí, irmãos. Eles não foram por quê mesmo? Porque estavam cansados. Aí eu te digo o seguinte: você já pensou uma pessoa que não consegue andar ao teu lado e guerrear com você? Ele não está conseguindo andar. Ele não consegue atravessar. Aí depois, vamos imaginar que ele consiga atravessar. Como é que você vai cuidar de você e dele? As pessoas não pensam, estão chamando de covarde. Irmãos, isso é fácil. Existe um acusador que faz isso. Sempre. Sempre faz isso e acusa os crentes. Mas aí, irmãos, a gente precisa lembrar do nosso Deus cuidando de nós. E volto a dizer, olha Davi como um tipo, né? Tipificando Jesus. Por quê? Irmãos, a gente merece chegar até Deus? Não, fala para mim. Ué, como é que é? Você falou de novo? Sim? Não. Iago, eu te amo. É que você já... Eu sei que é amém. Eu sei que você está falando chegar a Cristo por meio de Cristo. Mas como homem, o homem, ele pode chegar a Deus? Diga não, isso. Não. Diga não. Porque não pode, por causa do pecado. É o pecado. Isso.
O pecado não nos permite chegar a Deus. Mas agora sim, por meio do sangue de Cristo, eu com ousadia entro no Santo dos Santos. Diga amém agora. Amém. Isso. Entendeu? Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. É isso. Então agora sim, com o sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, eu entro no Santo dos Santos. Mas só que homens maus e perversos e Satanás para nos acusar, sempre tem. É fácil fazer isso que esses homens fizeram. É muito fácil. Existiu um grupo que ficou cansado. Eles realmente guerrearam. Justiça própria é a coisa mais fácil que existe. Lembra que eu falei hoje na aula dos homens? Hein? O problema do outro sempre é menor que o nosso. Se justificar, gente, que eu tenho mais achado nessa vida é gente se justificando. Pega um filho teu e dá uma bronca para você ver. Quantas vezes o teu filho falou assim, desculpa, é verdade? Ou quantas vezes ele falou, não, mas. Hein? É, filho, é assim. Menos eu. Amém. Obrigado. Ai, tá bom já de amém, Iago, hoje já foi bom. Minha mãe vai te pegar depois. Olha a cara dela ali. Ei, mãe, hein? Mas tudo bem. Mãe, você sabe que boa parte do que aconteceu foi sem querer. Bom, então é o seguinte. Você que é professor, o aluno fez um negócio errado. O que ele fala? Mas, não é? Ovelha, pastor Viana. A gente vai lá e fala para ela. Mas, não é? Justiça própria é super fácil, irmãos. Super fácil. E nessa situação de humilhar o outro, que não tem nem o que responder, é mais fácil ainda. É aquele negócio que a gente estuda quando vai estudar Jó. Ué, você viu o meu servo Jó? O Senhor Deus fala para Satanás. Claro que eu vi. Você viu como ele é? Claro que eu vi. O Senhor abençoa sem parar. É assim. Satanás é assim, ele nos acusa. E esses homens estão acusando os que ficaram. Mas, meus irmãos, todos são importantes na caminhada até o céu. Não é à toa que nós somos chamados de corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. A Bíblia continua dizendo, porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Alguém precisa cuidar da bagagem. E a Bíblia diz, e que Davi disse, né? Igualmente repartirão. Opa, então peraí. Eles ficam, mas eles não ficam na praia. Não. Eles ficam. Mas eles não ficam descansando e dormindo, irmãos. Esses homens têm que cuidar das coisas dos outros. Lembra da minha última mensagem, que no domingo passado foi o pastor Viana? Mas eu brinquei com os irmãos, que nem todo mundo ia vir para a vigília. Até falei assim, aí vai ter irmão que falar, só de raiva eu vou. Lembra que eu brinquei com vocês? Mas tinha muita gente mesmo, não tinha? Tinha, nós tínhamos umas 60 pessoas. Então, olha, irmãos, vamos só pensar nisso. Irmãos, a gente estava com 60 lá, mais 60 orando efetivamente aqui na igreja. Sei lá, e mais um monte de gente que se dedicou de alguma forma à viagem missionária. Estou falando disso porque nós estamos voltando da viagem missionária. Os irmãos vão trazer os números na semana que vem, para vocês poderem ver como foi uma grande, grande bênção mesmo. Né? Porque nessa viagem missionária, a gente tinha objetivos um pouco altos. E olha, a igreja respondeu, irmãos. E eu agradeço muito a Deus por isso. Se a gente pensar em tudo isso, é muita gente mobilizada. Agora, é claro, né, que chega o Neil, é o pastor que prega a última mensagem, né, da viagem missionária, é o homem que entrega as coisas no fechamento.
Ele é o mais importante. Não, irmãos. Eu só consigo fazer tudo aquilo que as pessoas me dão para fazer também, por causa do grupo inteiro. A questão é, imagine, é um no forno e outro na forma, não é isso? Sim ou não? Você gosta disso? Aqui não para. Pastor Viana, conta para eles. A gente chegou da viagem missionária, e agora? Mas a gente já tem uma coisa para fazer. Fala. Isso. Pronto. A gente vai continuar e agora a gente tem mais trabalho. É assim que vai fazer. Os adolescentes estão agora com esse culto, não é? Ué, vai parar o Ministério dos Adolescentes? Não, eu quero ver qual é o próximo passo. Vou chegar para os irmãos e falar, qual é o próximo passo? É sem parar. Todo mundo, um ajudando o outro. Aí a gente viu. Eles têm condições de tocar as canções? Só eles? Por enquanto não. Veio uns dois feinhos lá e ajudou ali. Estou brincando, são bonitos. Só para brincar. Então ele está ajudando, não é assim? Lógico, irmãos, todo mundo é importante. E esses homens cuidaram da bagagem. O que Davi faz? Davi tipifica o Senhor Jesus. Todo mundo vai ganhar igual. Irmãos, aquele negócio, quando Vila São José faz, não importa quem foi lá e fez. Foi a igreja que fez. Porque no dia que um se envergonhar aqui, todos nós vamos nos envergonhar. Porque todos são importantes. Então, em alguns momentos, alguns vão cuidar da bagagem. E quando for falar de Vila São José, vamos falar de todos nós. Porque nós somos um corpo. E aí, esse homem tipifica o Senhor Jesus. Você percebe a sua justiça, a sua bondade. Você percebe o cuidado dele. E você percebe, é claro, ele ainda não tinha sido coroado. Isso é maravilhoso. Mas olhe só o que a palavra de um rei. Como é a palavra de um rei? Porque quando Cristo olha para mim e para você e fala, salvo, acabou, é salvo para sempre. Quando o Senhor Jesus na cruz diz, está pago, é porque está pago. Quando Ele diz que o Santo Espírito virá e vai nos dar poder, é porque vai dar. É a palavra de um rei. Ele vai voltar, ele disse para nós. Nós estamos esperando ansiosamente, por isso que a gente fala, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Porque foi a palavra de um rei. E o nosso Jesus é o nosso rei. Agora Davi não tinha sido coroado. E eu termino aqui. Verso 25. Depois que Davi fala que vai repartir tudo, a Bíblia diz, o que foi assim, desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, a Bíblia diz, até ao dia de hoje. Não era um rei coroado falando, era Davi que tinha sido ungido rei. É verdade. Só que a gente não tem dúvida de que ele tipifica o Senhor Jesus no cuidado com o povo, na sua justiça, no seu amor, na forma como ele administra as coisas. Ele não ouve aquilo que é mal, mas faz de tudo para que todos fiquem bem. E eu te digo, pode ser que em algum momento um de nós precise cuidar da bagagem. Então, vamos cuidar os que ficarem, porque os outros precisam guerrear. Se a gente está indo guerrear, temos que saber que alguns cuidarão da bagagem. Todos são importantes. A questão é, a quem nós estamos servindo? Você é capaz de segurar a bagagem? Que Deus te abençoe. Você é capaz de atravessar o ribeiro e ir guerrear? Que Deus também te abençoe. Onde Deus te puser, onde Deus me puser, que eu e você, a gente sirva simplesmente para a glória dele. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pela palavra. Eu agradeço pela bênção ao Senhor Deus de estar entre o teu povo e peço que o Senhor abençoe esse instante de reflexão. Que nós possamos, ao Senhor Deus, reconhecer o senhorio do Senhor, o cuidado do Senhor. Reconhecer, ó Pai, que somos pecadores. Eu peço ao Senhor que abençoe aqueles que necessitam de salvação, necessitam de decisões firmes, ó Senhor Deus, por exemplo, ao pedirem seu batismo, ao se entregarem para a obra do Senhor.
Que o Senhor abençoe cada um de nós, que faça a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por favor, pastor Viana, os irmãos do grupo de louvor.